O Sakamoto escreveu ontem sobre as declarações do Moraes. Deixa eu trazer aqui para vocês que é muito importante. Moraes cutuca Trump e patriotas de mentira que pedem a intervenção dos Estados Unidos. Vamos entender aqui direitinho. Reportagem aqui do Leonardo Sakamoto. Ao defender a soberania do Brasil e frisar que deixamos de ser colônia há 202 anos, o ministro Alexandre de Moraes deu uma cutucada não apenas na comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que aprovou um projeto visando puni-los, e no governo Trump, que usou a aprovação para nos pressionar a deixar as Big Techs fazerem o que quiserem por aqui, mas também nos auto-intitulados patriotas que pedem que os Estados Unidos intervenham no Brasil. Nas entrelinhas, Moraes chamou de vira-latas e entreguistas os políticos bolsonaristas que se ajoelharam em Washington por socorro contra as punições para aqueles que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil entre o segundo turno das eleições de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos os nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e o nosso juramento integral na defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com a coragem que estamos construindo uma república independente cada vez melhor, afirmou Moraes nesta quinta, dia 27 de fevereiro, em sessão no Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma referência à aprovação ontem do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos de um projeto de lei que prevê a deportação e veto à entrada a qualquer estrangeiro que, na opinião do governo americano, atue contra a liberdade de expressão. Na prática, a proposta foi criada para impor sanções ao próprio Moraes. O projeto ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado e tem um longo caminho pela frente, mas já vem sendo usado como ferramenta de discurso dos bolsonaristas, do bilionário Elon Musk, que detesta Moraes devido à suspeição temporária do X por aqui, e da gestão Donald Trump. O Brasil não está impondo censura a empresas sediadas nos Estados Unidos, como alega a extrema-direita, mas obrigando pessoas jurídicas instaladas aqui a seguir as leis brasileiras. Se uma empresa não quer seguir a Constituição Federal e obedecer às nossas instituições, é simples, não opere no país. Impor a lei norte-americana para ser seguida aqui é comum a governos autoritários, não a quem diz ser o farol da liberdade do mundo. Tirando os pseudopatriotas brasileiros que confundem verde e amarelo com vermelho e branco, muita gente aqui não gosta de um governo de fora dizendo o que o brasileiro deve ou não fazer. Quando extremistas aqui começam a pedir que os Estados Unidos intervenham, começa uma reação negativa por parte de quem liga Lé com Cré, da esquerda à direita liberal. São muitos os que não querem interferência devida, pois hoje é o STF, amanhã o Palácio do Planalto, depois o Congresso Nacional, os estados, os municípios, as empresas e a sociedade. Alguém acredita na mentira que o tio Sam ataca os países do Oriente Médio em nome da democracia e da liberdade? Não. Ele faz isso em busca do petróleo e do poder. Por que acreditar, então, que a atual gestão em Washington ameaçará o Brasil e outros países em nome da liberdade? Vai em defesa dos lucros das grandes plataformas de redes sociais e do controle sobre a população que pode exercer através delas. A guerra das redes pelo controle dos corações, mentes e carteiras entrou em uma nova fase, com aliança com a maior potência do mundo. Essa declaração do Moraes ontem foi histórica. Ele é um herói brasileiro por fazer isso, porque é o nome que está defendendo a... E aí que tá, herói brasileiro, eu estou me contradizendo, né? Acabei de falar no começo da live que não existem heróis. Não existem mesmo, e a gente precisa lembrar do passado de direita do Moraes. A questão é que ele está sendo um herói circunstancial agora, no sentido de estar defendendo a nossa soberania, tá? De estar defendendo a nossa soberania. Então é isso. Fechamos a meta então, queridos? Beleza, então, meus caros. Olha que coisa boa. Estamos aí com muita gente nos ajudando. Vou deixar aqui sem meta, mas quem puder nos ajudar é muito bacana. E é terrível isso, né, gente? A gente tem ministro de Suprema Corte defendendo os interesses do Brasil, enquanto querem botar ele para fora nos Estados Unidos, e todo tipo de sorte que a gente está acompanhando. Falando sobre o governo Lula e sobre os problemas que estão acontecendo por lá também, o governo está estudando zerar o imposto da importação do trigo para conter a alta dos alimentos. Vamos trazer essa notícia aqui que é bastante importante. O governo avalia
A possibilidade de zerar o imposto da importação do trigo como estratégia para reduzir os custos do insumo e minimizar o impacto da inflação alimentar. A medida retiraria a taxa de 9% aplicada atualmente, com o objetivo de baratear o cereal e favorecer o consumidor final. O tema é considerado prioridade dentro do governo. Outra proposta em análise é a isenção do imposto de importação de 9% sobre óleos comestíveis, como os de soja, girassol, milho e canola. A medida visa conter a alta do preço desses produtos essenciais. Fontes do Ministério da Agricultura, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário confirmaram à Folha de São Paulo que a isenção está em debate e pode ser implementada em breve. No entanto, há divergência sobre a sua efetividade na redução dos preços. O Brasil consome anualmente cerca de 12,8 milhões de toneladas de trigo, sendo que mais da metade é importada. Em 2024, o país adquiriu 6,6 milhões de toneladas, no exterior um crescimento de 59% em relação a 2023. A maior parte dessas importações vem do Mercosul, onde há um acordo de taxa zero para a comercialização do trigo. A Argentina é o principal fornecedor, respondendo por 63% do total importado no Brasil em 2023. Paraguai e Uruguai também possuem participação relevante no fornecimento do cereal. Além disso, o Brasil possui uma cota anual de 500 mil toneladas de trigo importado de fora do Mercosul sem tributação, conforme compromisso firmado com a Organização Mundial do Comércio, a OMC. O imposto de 9% só é aplicado quando essa cota é ultrapassada. Entre os principais fornecedores externos estão os Estados Unidos, Líbano, Rússia e Canadá. Especialistas apontam que zerar o imposto de importação do trigo pode ter um impacto limitado na redução da inflação alimentar. No entanto, o governo acredita que a medida representa um gesto político de atenção às preocupações econômicas da população. Decisões semelhantes já foram tomadas em gestões anteriores, incluindo os mandatos de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diferentemente do trigo, o Brasil é autossuficiente na produção de óleos vegetais. Em 2024, o país produziu cerca de 11 milhões de toneladas de óleo de soja, destinando 1,15 milhão para exportação e 9,9 milhões para consumo interno. Apesar da autossuficiência, importações pontuais são realizadas para equilibrar o mercado. Em 2023, o Brasil importou 173 mil toneladas de óleos vegetais, um aumento de 126% em relação ao ano anterior. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, discutiu com representantes do setor a possibilidade de zerar o imposto de importação de óleo vegetal. Houve uma sinalização positiva para a medida, dado que o preço do produto no exterior está atualmente inferior ao do mercado interno. A possibilidade de isentar o milho foi considerada, mas praticamente descartada. Além da isenção vigente dentro do Mercosul, há um excedente de produção tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. Em 2024, o Brasil importou 1,63 milhão de toneladas de milho, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Nos bastidores, houve debate sobre criar uma taxa para exportações do agronegócio, com o objetivo de incentivar a venda no mercado interno e reduzir os preços. No entanto, essa possibilidade é fortemente rejeitada por Fávaro, que ameaçou deixar o cargo caso a ideia avançasse. Setores do governo avaliam que tal medida poderia gerar conflito com a bancada ruralista e prejudicar as relações comerciais. O ministro da Agricultura deve se reunir com representantes do agronegócio para discutir medidas que ajudem a reduzir os preços. Um encontro com o presidente Lula está previsto para esta sexta-feira, onde novas decisões devem ser anunciadas. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater
Vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.